Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar eles entrar. Esperar um pouquinho. Vamos lá. Boa noite. Vou esperar vocês entrarem para nós iniciarmos a live de hoje. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, os casais em Cristo. Deixa eu achar aqui. Sejam bem-vindos. Nós iremos hoje abordar um tema com vocês sobre casamento. E, como sempre, todos os ensinos que eu trago para vocês, a gente monta um estudo, né? Então, essa live vai ter começo, e meio e fim. E antes de iniciar, eu queria já falar para vocês sobre como surgiu a ideia de nós trazermos esse conteúdo sobre casais e sobre casamento. Nós viemos de lares disfuncionais e, a partir disso, eu lembro que eu comecei a estudar sobre casamento ainda bem antes da faculdade. Depois que eu casei, eu lembro que eu queria aprofundar sobre esse tema. E eu sempre falei para vocês aqui sobre casamento. E conforme o perfil foi crescendo, eu percebi que muitas pessoas começavam a compartilhar sobre as suas histórias, demandas de casamento. E eu sempre tive o desejo de estar aqui com o João, com meu marido, para falar sobre casamento com vocês. Então é uma honra hoje estar aqui. Então toda terça-feira, sim, todas as terças-feiras, nós estaremos aqui trazendo um ensino para casais, tá? Para vocês. É um compromisso que agora já está na minha agenda. Então toda terça vai ter um tema. Então hoje nós iremos falar sobre papéis dentro do casamento, qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa. E iremos falar sobre quais são as 5 necessidades do marido, quais são as 5 necessidades da esposa dentro do casamento. E 5 principais motivos de conflito, consequentemente divórcio, dentro do casamento. Então hoje nós iremos falar sobre 5. Aí na próxima terça-feira nós iremos falar sobre as outras 5, certo? Então vamos lá. Já queria que você começasse a pensar, vocês que são casadas, que estão aqui, como que está o seu casamento? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje dentro da relação de vocês? Quais são as principais causas de conflitos que vocês têm? O que você pensa sobre qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa? É importante vocês terem em mente e ter uma base. Então, toda terça-feira, o nosso conteúdo vai ser sempre voltado mediante a palavra de Deus, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, qual que você acredita que é o papel da esposa dentro do casamento? À luz da palavra de Deus. Nós vemos que hoje em dia há uma distorção de papéis, mulheres que assumem o papel tanto dela quanto do marido. Acontece também o inverso? Acontece. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é a mulher assumindo demais funções. Isso vem também por causa da história de vida, enfim. Então, o primeiro papel que Cristo, que nosso Deus, na verdade, ele deixou que a esposa ela deve ser uma auxiliadora idônea. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim, eu vou ler para vocês. Não inferior, mas complementar, com sabedoria, discernimento e influência espiritual. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 2, 18. Eu sempre vou ler para vocês também. Vou pegar minha. Fechou? Uhum. Deixa eu abrir minha. Diz assim. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Ou seja, quando fala que o nosso papel é auxiliar, é estar ao lado, é cooperar, é entender que você está do lado dele, uma mulher que não só vai incentivá-lo, mas em tudo que ele precisar, ele sabe que vai ter você
como uma mulher que vai auxiliar. Então, seria uma parceira, uma companheira, uma mulher que ela não só respeita o marido e o papel dele, mas o honra. Então, isso seria ser uma auxiliadora, uma mulher que honra, respeita e entende o seu papel. Segunda coisa, cuidadora do lar e da atmosfera emocional. Como vocês já sabem, eu sempre falo aqui para vocês que nós, esposas, nós somos o coração do nosso lar. Então, se a gente não tá bem, tudo tende a não ir bem. Por isso que eu falo a importância de nós cuidar do nosso emocional. Né? Muitas mulheres, elas adoecem dentro do casamento. Muitas mulheres adoecem dentro do casamento. Então, diz assim, em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Vou abrir para vocês, acho que é melhor. Provérbios. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as mãos. Sei que nós falamos muito isso em vários lugares, ensino para casais, vocês veem que as pessoas falam bastante sobre a mulher sábia. Só que uma mulher sábia, o João vai falar bastante sobre isso, ela não constrói sozinha a casa, né? A mulher sábia edifica, só que sem ter um marido amoroso, um marido que cumpre o seu papel, é quase que impossível essa mulher dar conta de tudo sozinha. Na palavra de Deus diz assim que muitas vezes a mulher, se tem um marido que não serve a Deus, ou um marido que não tem entendimento, conhecimento, ela vai ganhar esse marido através das suas atitudes, né, e não pelas palavras. Então, ser uma mulher sábia é uma mulher inteligente, é uma mulher que tem sabedoria, é uma mulher que tem discernimento, e claro, sensível à voz de Deus, porque é muito difícil nos dias de hoje a gente ter um casamento consolidado. E número 3, submissa com propósito e consciência. E aí entra aqui um ponto muito polêmico quando falamos de submissão, né? As pessoas distorceram muito essa palavra por conta de muitos homens eles utilizarem isso como uma forma de oprimir, humilhar, colocar a mulher como inferior. Então, ser submissa, eu quero, né, dizer sobre isso para vocês, que não é estar atrás do marido, não é ser capacho de um marido, não é isso. A submissão, ela não é inferioridade, é um posicionamento espiritual. A palavra submissão no grego, ela significa estar debaixo de uma missão comum. Aí entra a importância de nós entendermos qual que é o propósito do casamento. Vocês sabiam disso? Então, se eu não sei qual que é o propósito do casamento, ou eu não tenho um entendimento qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa, eu vou cair num pensamento que isso aqui não é válido para um casamento. Então, eu vou pensar, que submissão o quê? Então, quando você tem um marido que serve ao Senhor, um marido temente, um marido que honra, um marido que cumpre o seu papel, ser submissa é um ato de amor e de entrega. Ou seja, à medida que você recebe esse amor, a mulher, consequentemente, ela consegue entregar isso. Então, ou seja, a submissão é alinhar-se à missão do lar, ao propósito do casamento e não ser subjugada, tá? Enfim, agora vamos falar sobre quais são as 5 necessidades da mulher dentro do casamento. Então, se você quiser já mandar essa live para o seu marido, né, para ele entender, porque às vezes tem muitos homens que pensam que é drama, claro, né, aqui abre um parênteses para isso, mas quando falamos sobre necessidade, certamente você já leu o livro, né, As 5 Linguagens do Amor. Então, nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, Chapman, ele vai falar assim, que quando nós não discernimos, né, distinguimos qual que é a nossa linguagem, qual que é a linguagem do nosso cônjuge, sabe o que acontece? Conflitos. Porque pensa comigo, data de aniversário, datas comemorativas, cada um tem uma forma de sentir-se amado, né? Algumas mulheres gostam de ganhar presente, outros homens, o simples fato de ser respeitado, ser honrado, ser bem recebido em casa, uma lembrancinha simples ou até mesmo uma carta,
pode ser importante para ele. Então, para cada mulher, para cada homem, isso distingue, isso é diferente. Mas, na maioria das vezes, a linguagem da mulher é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Aí, do homem, atos de serviço e toque físico, na maioria das vezes. Primeira coisa que a mulher necessita dentro de um casamento: amor e segurança emocional. Amor, sentir-se amada, sentir segura. Eu vejo que muitas mulheres já chegaram a falar para mim na terapia que ela não sentia que ela foi escolhida. Então a mulher precisa sentir que ela é escolhida. Eu estou com você porque eu te escolhi, não porque você foi a pessoa que eu encontrei aí, a única que tinha e pronto, e acabou. Não. Quando falamos sobre segurança emocional, é saber que tem um marido por ela. Quantas mulheres chegam ao ponto de falar assim: ah, Tati, eu sinto que meu marido respeita e honra mais a família, prioriza mais a família do que eu. E acontece. Homens que, por exemplo, dão valor mais ao trabalho, mais aos bens que têm, mais às coisas que têm, mas todo mundo lá fora, mas a esposa não é prioridade. Então a coisa mais importante pra gente é o amor. É sentir que eu sou a primeira pessoa da vida dele e, consequentemente, vice-versa, tá? Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que lindo. Esse é o papel do marido. E aqui eu quero já fazer uma pergunta para as esposas que aqui estão. Você se sente amada? Sabe, amada pelo seu marido? Tati, eu sou divorciada hoje. Claro, se você separou, eu sei que teve algum motivo, mas você já se sentiu amada pelo seu marido ou pela pessoa que você já se relacionou? Enfim. Então a mulher precisa sentir que ela é amada não só por palavras, gestos, constância, proteção, cuidado, especialmente nos detalhes, que é algo que a gente ama. Segundo ponto que nós amamos e é uma das necessidades da mulher: a validação e a escuta. Validação e a escuta. O que é a validação? É o retorno, é o elogio, é o feedback. A mulher, quando ela se sente ouvida, ela se sente acolhida. Muitas mulheres que fazem terapia comigo, elas falam pra mim, e que muitas vezes fazem a terapia, sabe por quê? Porque gostaria de falar pro marido muitas coisas, mas não consegue. Aqui entra também a questão de bloqueios emocionais, que a gente leva pro casamento, né? Quando a gente casa, até fala, vai a malinha junto na nossa história. E o que acontece com isso é que as pessoas negligenciam a história um do outro. Então, pensa comigo, se você veio de um lar que não tinha diálogo, consequentemente, você vai ter dificuldade dentro do seu casamento, tá? Pra se abrir, enfim. Era uma coisa que a gente vai falar hoje aqui também. Eu tinha muita dificuldade de dialogar no início do casamento, porque eu vim de um lar que não tinha diálogo. Então, eu tinha muita dificuldade, consequentemente, tinha alguns pequenos conflitos aí, mas quando a gente lida com os problemas, a gente conversa, que a gente vai falar sobre a questão do diálogo dentro do casamento, tudo muda. E foi o que mudou o nosso casamento. Então a mulher precisa ser ouvida com presença e sensibilidade, sem pressa de solução. Então a mulher, ela não é que ela não gosta, qualquer pessoa não gosta de ser interrompida, mas quando a mulher, ela sente que o marido, ele não tá só, né, ele tá escutando, tudo muda. Né? Que hoje em dia a gente vê as pessoas, quando a gente vai sair para comer em algum lugar, os casais não conversam mais. Eles não olham mais um no olho do outro. Ou seja, quando saem juntos, cada um fica no celular, certamente porque em casa não conversa. Então, isso reflete onde você vai, o diálogo. 3, comunicação e conexão emocional. Em Cantares diz assim, olha só: deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é suave. O João vai falar um pouquinho depois sobre isso, sobre a questão da comunicação com vocês. Nós temos um jeitinho único de falar, né? Dentro do casamento. E dependendo de como nós falamos, o marido vai reagir de uma forma, tá? Então, nós precisamos, dentro do casamento, é uma necessidade nossa, falar. E falar, e não só falar, sentir que nós estamos sendo compreendidas. Por isso, quando a sua esposa fala alguma coisa pra você, ou até mesmo você fala alguma coisa pro seu marido, se você sente que ele não tá entendendo, ou que ele não está, não é nem compreendendo, mas querendo realmente te ouvir, a mulher, ela para de falar.
Ou ela para ou ela cansa. Ela precisa conversar, compartilhar o dia. Muito, né? Geralmente a mulher fala muito quando vai dormir, que é o principal momento que ela gosta de conversar. Dividir emoções e ser vista no interior, não só nas tarefas ou aparências. Porque geralmente a mulher ela recebe elogios, por exemplo, no trabalho, com relação ao trabalho, com relação a vários pontos. Quando falamos aqui e ser vista no interior, é elogiar quem a sua esposa é. Agora eu pergunto para as mulheres que aqui estão, sempre vou perguntar. Quando foi a última vez que você ouviu um elogio? Já pensou nisso? Ou quando foi a última vez que você validou, que você elogiou seu marido? 4. Provisão e estabilidade. Mas se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o descrente. Quando falamos de provisão, é um homem que toma iniciativa. Nós amamos um homem que toma iniciativa. Um homem que resolve, um homem que vai lá e faz. Um homem que... a mulher não precisa se preocupar com as coisas, porque ele não só resolve, mas ele alivia as coisas. Eu falo até muito isso pro João, que é uma coisa que a gente admira, é uma coisa que é difícil, porque hoje em dia os homens, eles estão querendo uma mulher independente demais, porque daí ela não dá tanto trabalho. Quando fala trabalho, entenda, essa mulher é uma mulher tão independente ao ponto de não precisar desse homem. A mulher é autossuficiente. E qual que é o problema disso? Quando a gente casa, precisamos entender que há papéis dentro do casamento. Há papéis. Não tem como falar assim que não... Porque tem papéis. Então, quando falamos sobre provisão e estabilidade, aqui entra não só estabilidade financeira, mas uma estabilidade emocional. Quando falamos de provisão, não é sobre quem ganha mais, mas a pessoa visionária, a pessoa que tem planos, aquele homem que vai e faz, vamos fazer uma viagem, vamos fazer tal coisa, reservei o restaurante, arrumei isso aqui de casa. Ele vê o problema e ele resolve. Ou seja, é um homem que se preocupa com o lar. Quantas mulheres falam, né? Ah, Tati, pedi uma coisa pro meu marido, foi semanas, meses para resolver. Se a mulher tem um problema, muitas mulheres chegam até a falar, Tati, quando tem alguma coisa, eu falo pro meu marido, eu tenho que ficar a semana toda pedindo. Chega o ponto que eu canso, eu vou lá e faço. Chega a esse extremo também. Enfim, e o último, alinhamento espiritual. Maridos, vivei com elas com entendimento, sendo herdeiros juntos da graça da vida. Quando falamos alinhamento espiritual, é um homem também que ele é o sacerdote do lar. Sabia? Falamos sim a questão da segurança emocional, falamos da segurança, estabilidade financeira, mas quando falamos sobre a questão do alinhamento espiritual, você sabia que nós nos sentimos segura quando temos um marido que ora por nós? Um marido que não só tem entendimento da palavra, mas um homem que entende o seu papel. Porque é o papel do marido, né? Ele ser o sacerdote, de tomar iniciativa, trazer o alimento espiritual para dentro da nossa casa. Então a mulher deseja ser conduzida espiritualmente. Aí tem outro problema, muitas mulheres, elas não querem ser conduzidas, elas querem conduzir. Toda mulher sonha com um marido que ore com ela e por ela. Que busque a Deus e esteja sensível à voz do Espírito Santo. Acho que é o sonho de toda mulher, né? Ter um marido que ora, um marido que intercede, um marido que é sensível à voz de Deus. Então, para resumir esse ponto, que a gente vai fazer uma live bem direta hoje com vocês, é uma das necessidades da esposa. Porque hoje em dia, eu vejo que está havendo uma inversão de papéis tão grande. Por isso que muitas pessoas não querem casar. Por isso o casamento está sendo tão banalizado. E o índice de divórcio tem aumentado cada dia mais. Por quê? Pela falta de não cumprir os papéis dentro do casamento. Agora o João, ele vai falar com vocês, né, meu bem, sobre o papel do marido. Então, as mulheres se preparem, maridos que estão aqui também, que nós iremos falar sobre qual que é o papel do marido dentro do casamento. Boa noite, pessoal. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João. Vamos lá. Vou estar falando agora sobre o papel do homem, o líder, o sacerdócio do lar. Por quê? Porque nós vemos, assim como a Tati falou, que está tendo uma inversão de papéis muito grande
né? As coisas elas estão mal colocadas, elas estão desorganizadas. E nós vemos que o Senhor sempre levanta os seus para que organize as coisas que estão desorganizadas e coloque no centro do seu querer, e ali tem um equilíbrio. E esse equilíbrio é uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta nós precisamos estar pautada nela, que chama a palavra de Deus. Muitas coisas elas podem mudar, elas podem evoluir ao passar do tempo, dos anos, séculos, enfim. Mas algo que é imutável é a palavra de Deus e os seus princípios. Então isso nós devemos ter no nosso coração, tá? Que a voz do Senhor cresça e que o nosso ego abaixe, para que nós se colocamos debaixo da vontade de Deus e de tudo aquilo que Ele tem proposto sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Papel do homem, o sacerdote, líder do lar. Então nós vemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós passamos a observar que muitos casais, principalmente ali a figura masculina, ela está perdendo a sua virilidade, ela está perdendo ali a sua essência, né, no termo de ser sacerdócio. E tudo que eu vou falar aqui é referente a homens honestos, com caráter, que respeitam o mínimo a sua esposa e que quer ter ali então o seu casamento preservado, uma paz dentro do seu relacionamento. Tá? Então é dentro desse padrão de homem, dentro desse padrão de sacerdócio que ali nós estaremos ministrando e falando sobre. Então nós vemos que o sacerdote e líder do lar, ele está se acabando. Por quê? Porque há uma posição muito passiva, e um líder e um sacerdócio, ele não pode ter ali a sua função passiva. Ele precisa ser alguém ativo, e ativo nas verdades e na palavra de Deus. Para quê? Para que não haja essa inversão de papéis e para que ele não perca então ali a sua autoridade dentro, mais uma vez, dos princípios da palavra de Deus. Então nós vemos homens de Deus, homens que Deus, o Senhor, levantou e que tiveram uma liderança passiva. E dentro dessa liderança passiva, ali houve vários erros, ali houve vários equívocos, e ali também trouxe uma destruição familiar no contexto daqueles homens que eles estavam vivendo, tanto reis, tanto sacerdócio. Então nós vemos Davi, que ele teve uma liderança passiva com seus filhos, e nós sabemos o desfecho dessa história dos seus filhos, a desonra que os filhos deram a Davi. Nós vemos Ezequias, né? Nós vemos tantos outros ali dentro da palavra de Deus que não teve êxito dentro do seu lar. Por quê? Porque não tomou ali a sua atitude ativa e dentro dos preceitos da palavra de Deus. E nós não podemos esquecer também de Eli, um homem chamado, um sacerdócio, para que atraísse então a presença de Deus para Israel, e nós vemos que ele tornou-se então um líder passivo, e dentro disso os seus filhos eles estavam banalizando ali a presença de Deus, banalizando então os utensílios da graça de Deus, do sacrifício ao Senhor ali naqueles dias, entende? Então nós vemos que ele acabou um senhor gordo, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Onde teve honra, onde teve êxito dentro dessa liderança. Então depende de nós tomarmos então essa verdade. Por quê? Porque o Senhor, ele já declarou sobre as nossas vidas, e nós precisamos tomar posse. Assim como nós vemos Moisés. Moisés, ele chega na beira do mar vermelho e fala: Senhor, e agora? E o Senhor responde ele: Moisés, eu não já falei que é para você passar? Então passe. Então o Senhor já tinha delegado antes. Então nós precisamos se colocar debaixo da presença de Deus e da palavra de Deus. Então um sacerdócio e um líder do seu lar, ele que guia, ele que conduz com firmeza espiritual, com honra e caráter. Então os homens, eles precisam tomar aquilo que é seu por origem, né? Esse papel de sacerdócio, que nós vemos que está se acabando. Não ser baseado por algo vago, não ser baseado por os seus maus relacionamentos. Não posso basear minha vida futura nos meus maus relacionamentos, não. Eu preciso basear minha vida naquilo que Cristo já delegou sobre nós, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Então nós precisamos
aprender tudo isso, que nós não precisamos formar então ali um mau relacionamento e medir então a sua regra de caráter, a sua regra de fé com aquilo que você não teve êxito lá atrás. Não, né? O Senhor faz novas todas as coisas. Então nós precisamos sair desse lugar de comodismo, os homens, e entrar então nesse lugar que o Senhor nos chamou, de sacerdócio, de firmeza do lar. Então eu preciso ser ali então um canal de bênção para minha esposa, para os meus filhos e poder conduzir eles naquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Então os homens, eles precisam voltar ao centro da palavra de Deus, ao centro da vontade de Deus e tomar para si essa firmeza espiritual, que o responsável é o homem pela sua casa, o responsável é o homem pela sua esposa, o responsável é o homem pelos seus filhos, as tomadas de decisões é do homem. Então, homens, volte à essência, volte então ali a ter então uma liderança ativa na presença de Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 23. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, o papel do homem é amar a sua esposa, é respeitar a sua esposa, é entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, se eu quero ter paz dentro do meu relacionamento, se eu quero ter paz aonde nós estamos vivendo, então eu preciso conhecer e amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e fazer então com tudo aquilo que ela precisa, necessita e deseja dentro da limitação da palavra de Deus, dos gostos dela. Então eu preciso compreender a minha esposa. E mulheres, esposas, os homens, eles precisam ser respeitados. A mulher, ela necessita do amor, ela necessita de palavras de afirmação. E o homem, né, ele não vai para tanto esse viés, mas vai mais para um canal de respeito, para um canal de honra, para um canal de paz, onde ele chega na sua casa e ele é bem recebido. Então, os homens, eles precisam ser honrados. Eles precisam ter um mínimo de respeito. Assim como a minha esposa falou, que a mulher, ela é o coração do lar. Eu já falo que a mulher, ela é o termômetro do lar. Então, nós podemos observar em vários âmbitos de casamento, família, enfim, que o homem, ele pode estar num mau dia, mas a casa vai bem. Os filhos vão bem. E a vida segue normalmente. Agora, quando a mulher, ela está ali confusa ou ela não está bem consigo, as coisas, elas não vão bem. Os filhos não vão bem. O marido, ele não vai bem. Entende? Então nós precisamos dar esse start e deixar o nosso ego lá para baixo e entender se eu quero viver dentro dos planos de Deus e se eu quero estabelecer a paz dentro da minha casa. Então ter um marido que ele assuma esse papel de sacerdócio, esse papel de líder, as esposas também, ela precisa se encaixar no lugar aonde o Senhor as colocou. Então tem coisas que elas são imutáveis, assim como eu disse no início dessa live, elas não vão mudar, tá? Então por quê? Porque o Senhor estabeleceu. Ponto. Tá bom? Vamos lá, próximo. Amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? Assim como eu disse, os maridos, né, os cônjuges, eles precisam amar a esposa dele acima, dentro de um âmbito familiar, de todos. Por quê? Porque o Senhor separou uma mulher para ser uma com ele. Então, ele precisa sacrificar tudo aquilo que ele pensa que é algo para ele, para que a esposa dele possa se sentir bem, para que a esposa dele possa se sentir confortável dentro dos princípios da lei de Deus. Então, essa alma diaconal, ela precisa estar, e ela sempre esteve dentro do homem, para que o homem ele possa então oferecer esse sacrifício pela sua esposa. Porque assim como diz a palavra de Deus, como Cristo
como Cristo, ele deu a sua vida. Então o Senhor, ele deu a sua vida. Não foi por causa de Pedro que o negou, não foi por causa de Pôncio Pilatos que o Senhor morreu, não foi por causa desses homens. Isso é secundário, que a melhor forma para que a humanidade se rendesse e fosse purificado do pecado de Adão e Eva era pelo seu sangue. Então os homens, eles precisam entender que o papel da vida deles, sacrificar a sua vida, literalmente, o papel é do homem. E dentro disso, nós podemos falar sobre o sacrifício, muitas das vezes de vontades, muitas das vezes de sonho. Por quê? Porque agora já não é só mais eu, agora sou eu e minha esposa, agora é eu e o meu cônjuge. Então eu não posso ser egoísta. Então eu preciso sacrificar as minhas vontades, muitas das vezes os meus desejos, muitas das vezes os meus sonhos particulares, para que então eu, como casal, possamos crescer e alcançar as bênçãos do Senhor. Então esse papel sacrificial está sobre os lombos dos homens. E nós vemos que muitas das vezes esse papel ele está sendo incumbido e colocado nos ombros das mulheres. Então há uma inversão de papel, não está sobre os ombros do homem. Então se acontecer qualquer coisa dentro de um lar, o primeiro a sair, o primeiro a dar a sua vida, o primeiro a dar a sua cara é o homem. Seja em um restaurante, seja no seu lar, seja em uma viagem, não é ele que tem que tomar a frente e resolver a questão. E se preciso for, precisa morrer. De uma forma literal mesmo. Então nós vemos que há um romantismo dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus. E não, a palavra do Senhor ela é lida literalmente. Literalmente. Então são coisas que acontecem, coisas que aconteceram e coisas que há de acontecer sobre as nossas vidas, a não ser em Apocalipse, Daniel, que ali há então linguagens do fim. Né? Mas tirando esses livros, nós precisamos entender que a forma correta de você analisar a palavra de Deus é de uma forma literal. Então, esse sacrifício está nos ombros dos homens. Tá? Então, a palavra de Deus diz lá em Efésios 5:25, que vai dizer assim, ó: mulher, sujeite-se a cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos lá. A Tati falou agora há pouco sobre submissão, que as pessoas colocaram de uma forma descolocada essa palavra, enfim, e virou o que nós estamos vivendo hoje. Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar lá no Pentateuco, lá no início, lá em Gênesis, quando o Senhor delega ao homem que, olha, desse fruto você não irá comer. Então, o Senhor, cabeça do homem, delega ao homem, e o homem, cabeça da mulher, vai delegar à mulher. Olha, o Senhor falou comigo e não para que nós tocamos e nem comamos desse fruto. Então, ou seja, nós vemos ali um padrão de hierarquia. Deus, o homem e a mulher. Ou seja, o Senhor vai retratar o homem e o homem vai retratar a mulher. E dentro disso há uma conjunção da palavra de Deus e as maravilhas do Senhor e as promessas do Senhor irá acontecer. Vamos lá. 3. Provedor e protetor emocional e físico. Vamos lá. Protetor, provedor e emocional. Então vamos, provedor. O homem ele precisa prover a sua casa. Ele precisa prover, está sobre ele. E as pessoas, elas colocam de uma forma esse prover e elas romantizam isso. Por quê? Porque nós sabemos que no século onde nós estamos vivendo e da maneira que está caminhando a história, as mulheres, a cada dia que passa, a cada ano que passa, enfim, elas têm tomado um lugar e umas posições mais altas do que o homem, tanto financeiramente também.
Então esse papel, muitas das vezes, é sucumbido por causa disso. Provedor. Mas, meu amigo, se você está me escutando, homem, você pode ser um vendedor de picolé, você pode ganhar R$ 800 por mês. Pega esses R$ 800 por mês, pega as contas que você tem em casa, daquele lucro que você teve, você vai ali, então, ressarcir, pagar aquelas contas dentro da sua vivência, dentro do contexto que você está inserido, você está sendo um provedor. É dentro de um contexto, dentro de um cenário que você vive. E você precisa tomar essa posição. Você precisa tomar essa posição de honra. Porque você pode ser um vendedor de picolé, um vendedor de abacaxi na feira, mas isso não tira a sua dignidade. Isso não tira a sua honra. Mas também você não pode ficar em um âmbito ali conformado com aquilo. Não, você precisa sair daquilo. Você precisa galgar. Você precisa, então, querer mais as coisas para que você venha, então, sendo esse protetor, esse provedor literal ali da sua casa. Enquanto não houver êxito dentro de um valor X, dentro daquilo que você ganha, você pode ser um provedor, sim. E as mulheres precisam entender isso, e elas precisam honrar e respeitar os seus maridos. Não é porque você ganha 10, 20, 15 mil e o seu marido ganha 2 ou 1.000 ou R$ 600 que você vai pisar em cima dele. Negativo, tá? É casal, é uma só carne. Se ele ganha 800 e você ganha 10, então junto vai dar 10 e 800. Então, a provisão dentro de um âmbito onde o homem está inserido, dessa baixa salarial, ele pode honrar sua casa sim, tá? Mas ele não pode ficar no mesmo lugar. Acomodado, isso mesmo. Vamos lá, provedor. E nós falamos provedor de uma forma material, de uma forma monetária. E você precisa ser o provedor também espiritual da sua casa, da sua família, dos teus filhos. Você que precisa ensinar os seus filhos. Você que precisa guiar a tua esposa. Você que precisa nutrir o seu relacionamento. Você crente em Deus, homem que entende, que tem a compreensão da palavra de Deus e sair desse lugar de comodismo e assumir o seu papel. Porque muitos homens eles não assumem esse papel porque ele já desistiu da esposa, desistiu dos filhos. Então, o menino sobe, desce, e a esposa fala X a Z e ele não liga. Por quê? Porque ele desistiu. Né? Ele não vê mais graça. Não, você precisa ter graça de Deus. Vocês precisam sentar e colocar ali os pingos nos devidos i. Entendeu? Para que vocês possam deslanchar espiritualmente, deslanchar financeiramente e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem proposto para vocês. Protetor emocional. Você precisa ser um descascador de abacaxi. Você precisa ser a solução. Você não pode ser um menino e você ali pegar e levar mais problemas. Não, se tem um problema na sua frente, que é tua esposa emocional, você vai buscar entendê-la. Deixa ela falar tudo que precisa ser falado. Deixa ela falar. Se ela falar 3 horas, deixa ela falar. Ela falou, ali você vai ter uma solução. Ou se você não tiver uma solução na hora, os dois irão sentar, você irá sentar com ela, buscar entender o problema, então solucionarem juntos. Você precisa ser essa válvula de escape. Você precisa ser resolvedor de problemas. E porque nós sabemos que o emocional, hoje em dia, ele está muito aflorado. Então nós precisamos saber lidar. Principalmente nas mulheres e agora nós vemos em homens também. Então você precisa ser esse provedor emocional, esse resolvedor de problemas, tá? E físico também. Físico, tá? Então você precisa atentar às necessidades da tua esposa, tá? Sexualmente falando, você precisa atentar às necessidades dela. E dentro de uma forma honrosa, tá bom? Porque nós vemos e nós escutamos muitas pessoas, muitas mulheres que elas se submetem ao marido de uma forma que elas não querem. Entendeu? Isso gera um trauma, isso mancha o leito.
Então você precisa estar de comum acordo com a sua esposa. Então, muitas das vezes, homens de má índole e mau caráter, eles tomam essa palavra de ser o cabeça, ali o guia ali da casa, enfim, para que eles possam se satisfazerem nos desejos sexuais deles. Olha só. Entende? Pode falar não, né? Então, e não pode falar não, você precisa, então você acaba se submetendo, em vez de você resolver o problema emocional, você causa mais problemas ainda. Tá? Então, isso precisa estar muito atento com isso. Vamos acelerando. Vamos lá. Hoje tem, olha. Necessidades do homem No casamento. no casamento, à luz da palavra. Vamos lá. O homem, tópico 1, ele precisa de respeito. Ele precisa ser respeitado. Tá? Nós já falamos que a mulher precisa ser amada, palavra de afirmação. Tá? E o homem, ele precisa ser só respeitado e honrado dentro da sua casa. Imagina, um homem de verdade, ele se aparta dos seus familiares e ele só tem a sua esposa, aonde ele vai dialogar, tentar resolver os problemas, falar como foi o dia. E nós vemos que hoje o mercado de trabalho ele está sugando muito a mente das pessoas, o emocional das pessoas, entende? E o homem é onde ele busca esse refúgio, onde ele busca essa paz, onde ele busca essa compreensão, onde ele busca esse respeito, é dentro do lar dele. Então imagina, um cidadão chegando com todos os desgastes dentro do seu lar, em vez dele ser recebido com um abraço ou com um boa noite, como foi o seu dia, como foi ali a sua tarde, não. Ele já chega no seu lar com um monte de problema, já chega no seu lar sendo desrespeitado, já chega no seu lar sendo mal recebido. Então, como que um homem vai ficar? É a mesma coisa de você pegar uma onça, deixar ela em um canto e começar a atiçar ela com vara curta. Aí o homem explode, fala coisas que não era para ter falado, enfim, os filhos escutam aquilo tudo, aí gera problema emocional nos filhos, aí o casal já dorme separado, os filhos olhando isso tudo. Por quê? Por que isso? Se o homem ele só precisava ser respeitado, e ser respeitado, só ser bem recebido. Às vezes as mulheres falam, mas eu também estou cheia de problema. Tá bom, nós sabemos, mas o que custa você falar, boa noite, meu bem, tudo bom? Né? Como foi seu dia? Olha, a minha cabeça está cheia de coisa. Ele vai falar, a minha também. Então vocês vão sentar e vão conversar. Olha só, olha a paz reinando. Mas não, as pessoas, elas em vez de resolverem os problemas, elas causam mais problemas. Então o homem ele precisa de respeito. Efésios 5:33. Olha só, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Olha só. Portanto, cada um de vocês, homens, ame a sua esposa como a si mesmo. E as mulheres, respeite o seu marido. Olha só, quantos anos foi escrito isso? Quantos anos? E esses problemas se encontram nos nossos dias. Então, por isso que a palavra do Senhor ela é imutável, ela é uma verdade absoluta. Então, o escritor de Efésios, ele já deixa pautado isso. Olha só, homem, você precisa amar a sua esposa. Esposa, você precisa respeitar o seu marido. Tá? O homem precisa ser valorizado, honrado, encorajado, sentir que a sua liderança é reconhecida e sua opinião levada em consideração. É isso que eu acabei de falar. Imagina o homem chegando do seu serviço ali, sabe, com um monte de problema, pressão, as pessoas falando, não vai dar, não tem como, ele precisa bater metas,
Entende? Aonde ele vai achar uma solução? Onde ele vai achar um alívio? Aonde ele vai achar honra? Aonde ele vai achar encorajamento para no dia seguinte ele levantar com ânimo e resolver os problemas dele? Em casa. Mas em casa ele não acha. Como é que fica? Né? Tópico 2. Apoio e admiração. O coração do seu marido confia nela. Ela lhe faz bem e não mal todos os seus dias da sua vida. Provérbios 31, 11 e 12. Olha só, o coração do seu marido confia nela. Então, ou seja, a combustão ali dentro de um relacionamento, é a esposa. Ele precisa achar ânimo, ele precisa achar um motivo, tá? Ali onde que ele está vivendo, onde que ele está se locomovendo, onde ele está enxergando e tocando, que é sua esposa, para que no outro dia ele possa resolver tudo o que está pendente. Então o homem precisa sentir que a sua esposa é sua maior incentivadora, que acredite nele mesmo na falha. É isso que eu acabei de falar. O homem pode ser um vendedor de abacaxi, pode ser um vendedor de picolé. Se a esposa dele está ali em cima, incentivando, não, nós vamos sair dessa, você vai sair dessa, vamos aqui, ó, vamos fazer isso, vamos fazer assado, faz esse curso, se dedica, se capacita, né, que vai chegar uma hora que vai dar certo, sabe? E vai dar certo mesmo. Algo que eu sempre falo é que a esposa, ela é a coroa do seu marido. É a coroa do seu marido. Então, se você quer ser amada, respeitada, se você quer andar com a cabeça erguida, ser feliz dentro de um relacionamento, honre seu marido, apoie o seu marido, admire o seu marido, para que então vocês possam, os dois, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem delegado a favor da vida de vocês. Vamos lá. 3. Sexo. Não. Foi? Isso já. 3. Sexo e conexão física. O marido concede à esposa que lhe é devido e da mesma forma a esposa ao marido. Então, a palavra de Deus, ela é clara, ela é santa e ela não é agressiva em certos âmbitos. Então, essa parte sexual, ela é muito delicada, tá? Porque, olha só, vamos lá, 1 Coríntios 7, 3. O marido conceda à esposa que lhe é devido, e da mesma forma a esposa ao marido. O que lhe é devido. Então, o que é devido dentro da palavra de Deus? Então, eu preciso entender o que é devido. Não o devido do meu particular. Não devido que eu vivi em maus relacionamentos lá atrás, se eu fui um homem da boemia lá atrás, se eu fazia coisas erradas e profanas lá atrás e eu quero colocar isso dentro do meu casamento. Não é esse devido, é o devido da palavra de Deus, tá bom? Então, muitos homens, eles querem se sobressair dentro disso. É aquilo que eu estava falando. Olha só, dentro de um âmbito sexual, se ela não quer, você não vai forçá-la. Se o homem não quer certas coisas, você não irá forçá-lo. Vocês vão entender, vocês vão se entender, sentar, conversar, para que haja um alinhamento nisso. E a mulher, ela precisa ter uma voz ativa sim. E o homem, ele precisa ter uma voz ativa assim também. Tá? Olha, isso aí não me convém. Eu não vou fazer isso. Ah, não, eu não vou fazer isso. Ah, mas precisa entrar num bom senso, num consenso, para que não haja, então, manchas dentro do matrimônio e manchas emocionais também, tá? Porque isso é algo muito sério mesmo. Então, os nossos desejos, eles não são maior do que o Senhor está dizendo, tá? E não são maior também do que a minha esposa sente, do histórico da minha esposa, o que ela passou, o que ela viu. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá? Então, é algo muito delicado mesmo e que precisa ser sentado, avaliado,
para que não haja traumas emocionais. A intimidade física para o homem é uma forma de se sentir amado, aceito e conectado, tá? Mas dentro desses preceitos, dentro dessas honrarias, tá ok? Fala o que significa o sexo pro homem. É importante. Vamos lá. Isso, a Tati acabou de falar. O que significa o sexo para o homem? Muitas das vezes, eu sempre falo que é o seguinte, o homem, ele é aquele maçarico a gás. Ele acendeu o fogo, ligou, pronto. Ele já está pronto. A mulher não, a mulher é aquele fogão a lenha, que vai indo, às vezes a lenha ela tá molhada, precisa pro sol secar um pouco e tira a cinza do fogão e vai, ajeita, coloca um óleo, coloca um negócio até pegar a combustão. Entendeu? Para a mulher é de um jeito, para o homem é de outro jeito totalmente diferente. O homem ele pode estar com o dedo arrancado, tá? Acabou de operar o dedo, mas se ele sentir vontade ali, ele vai dar um jeito e aquilo vai ter que acontecer, vai ter que ser consumado, tá? Então, muitas das vezes, o marido ele só precisa de uma noite boa e ser compreendido, respeitado e pronto, você vai ter a paz dentro do seu lar. Então o sexo para os homens é de uma forma, o sexo para as mulheres é de outra forma totalmente diferente. Não que o homem vai ser igual um brutamontes, vai chegar, vai tirar. Não, não é assim que funciona assim também não, né, meu amigo? Então precisa ser algo dentro de uma ordem, dentro de uma decência, tá? Dentro de um respeito com ambos, ok? A paz... 4, né? Uhum. A paz no ambiente e no relacionamento. É melhor morar num canto irado do que com uma mulher rinchosa em uma casa ampla. Ou seja, muitas versões falam é melhor você morar no deserto do que com uma mulher rinchosa. Provérbios 21, 9. E o que acontece? O problema é esse. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você, mulher, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que o seu marido gosta e o que o seu marido não gosta. O que te trava, o que te acorrenta, muitas das vezes é seu mau relacionamento com seu pai, mau relacionamento com o seu irmão, mau relacionamento com seus pais, como eles se tratavam, como eles se respeitavam, nem tinha respeito. Aí você quer levar isso para dentro do teu lar. Entendeu? Aí você começa a ser uma mulher reclamona, rinchosa, cara feia. Eu não consigo nem explicar. Né? E a pessoa quer ter paz dentro de um relacionamento assim. Como? Provérbios vai falar, se eu não me engano, que uma mulher dessa é pior do que um câncer no osso. O que é mulher rinchosa, amor? É isso que eu acabei de falar. O que é uma mulher rinchosa? É uma mulher bicuda, é uma mulher enjoada, nada tá bom para ela só reclama, desconfia até do vento que passa no rosto do marido. Essa que é a mulher rinchosa. Entende? Então, se você tem um marido que você conhece o caráter dele, se você conhece a índole dele, principalmente, eu vou falar aqui, aqui onde nós moramos, no Mato Grosso do Sul, interior. Então, nós somos aqui, em volta da nossa cidade, tem muita lavoura mesmo. E o que acontece? Os lavoureiros é muito complicado. Por quê? Porque ele é um homem que ele anda muito só. Porque às vezes o banco não vai dar crédito para ele. Às vezes o tempo, eu digo tempo, chuva, sol, não é favorecível para ele. Às vezes ele pega empréstimo e a safra não dá bom e ele precisa dar o jeito dele ali para sarcir com todos os compromissos dele. Então imagina a cabeça de um lavoureiro. Imagina a cabeça de um homem que ele toca a roça dentro desse contexto que nós estamos vivendo no Brasil. Então imagine isso tudo. O que ele precisa quando ele chega em casa é que a mulher só abrace. Ele não precisa falar mais nada. É só abraçar ele e pronto. É só isso. É algo tão simples. Mas as pessoas elas dificultam. Aí ela começa. É porque você não está aqui, porque é isso, porque é assado, porque é assim, porque eu... Rapaz, eu não consigo entender essas coisas. Sabe, o cara é honesto. O cara tem honra, caráter,
mas chega em casa, tudo é contra ele. O cara anda sozinho. Aí chega em casa onde vai buscar um apoio, buscar um amparo da sua esposa e não tem. Aí a casa vira aquela coisa. Aí a pessoa já começa a chorar. O problema é a pessoa. Aí é a importância de conversar, né? Quando chegar em casa. Falar, Diálogo, relacionamento, diálogo. É isso que eu tô falando. Às vezes você nem precisa nem abrir a boca. Só ele chegou, só abraça o seu marido, só abraça ele, dá um beijo nele. Rapaz, o homem ele vai tirar 5 quilos das costas. 5, rapaz, tonelada das costas deles, entendeu? Então é isso, sabe? Aqui, ó, que legal. Onde nós estamos? Aqui, tá ainda no 4, né? Isso. O homem se desliga emocionalmente em ambientes com críticas constantes e tensão. Precisa paz, ordem e confiança. É isso que eu falo. Então o homem ele precisa da paz. Imagina, o céu está desabando sobre ele lá fora. Ele precisa achar a paz, a confiança, a ordem, ele reabastecer as energias dele, colocar as coisas no seu devido lugar para que no dia seguinte ele possa, então, resolver tudo aquilo que está pendente sobre a vida dele. Então, para vocês verem a importância da mulher dentro de um relacionamento, tá? A importância da mulher dentro de um relacionamento. Até porque o homem não abre, né? Não se abre sobre sentimento. O homem não fala pra ninguém sobre o problema dele. Isso é importante. Não fala para ninguém. E quando ele quer falar, a situação ali não convém. 5. Companheirismo e amizade. Não é bom que o homem esteja só. Falharei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. O homem precisa de uma parceira de jornada, alguém que esteja com ele compartilhando visão e caminho ao lado e não atrás ou na frente, tá? Então vamos lá. O homem, ele, assim como a Tati falou, as mulheres assumiram uma posição muito ativa, né? Então os homens eles ficaram de canto, achou-se então um lugar de cômodo para eles ali, entendeu? Então a mulher não foi chamada nem para estar na frente do homem nem para estar atrás. Ela foi feita para estar ao lado a lado com ele, tá bom? Para que não haja esse desequilíbrio, para que o homem não entre numa zona de conforto e nem a mulher entre dentro de uma zona de conforto também, porque o homem não gosta de mulher acomodada, tá? O homem gosta de uma mulher ativa, mas dentro de um equilíbrio, ou seja, ele está com um problema ali, ele precisa resolver o problema. Ele está vendo que a sua esposa, ela está ali dando soluções para que aquilo possa ser resolvido e não colocando mais álcool no fogo. Então a mulher precisa pegar a água, o jarro d'água ali e apagar o fogo junto com o marido, não colocar mais gasolina no fogo. Entendeu? Então ele precisa dessa mulher companheira que entende, compreende ele e que os dois juntos vão buscar a solução para todos os problemas. Legal. 5 principais, agora vai se encaminhando para o final. 5 principais temas ou motivos que geram conflito no casamento. Primeiro, falha na comunicação ou a comunicação agressiva. Vamos lá. Dentro de um relacionamento, nenhum homem nem uma mulher tem uma bola de cristal para adivinhar o que ele está pensando ou o que ela está pensando. Não, vocês precisam, nós precisamos, né? Porque nós estamos envolvidos nisso, porque todos nós temos problemas no dia a dia dentro do relacionamento. Então, a nossa comunicação ela precisa ser assertiva. Eu preciso falar aquilo que eu necessito. Então, muitas das vezes, as pessoas romantizam muito. Ela fala não para que a pessoa fale sim e que a pessoa adivinhe o que ela está imaginando ou pensando ou o que quer que faça. Não é isso. Você precisa ter ali uma comunicação
direta e não agressiva. Uma comunicação regular dentro do âmbito ali onde vocês estão vivendo. Então, se tem uma louça para lavar, se tem uma roupa para lavar, e você, mulher, tá apurada dentro de casa, ou mais os filhos, ou mais o serviço, ou na faculdade, o homem está ali disponível, todo homem que ele vê a mulher se dedicando, seja em vários âmbitos, ele tem o prazer de ajudar, mas de uma forma branda. O jeito de falar. Então, se tem roupa para lavar, a louça para limpar, enfim, você chama, a louça é isso, é roupa e tal, e vai jogando, e o cara não faz mesmo. Aí o cara pega e vai embora. Como vai falar? Como que tem que falar? Não, e é isso que eu tô falando. Então, se tá com um dia carregado, precisa resolver as coisas, seja direto. Comunicação clara e branda. Meu bem, eu não tô conseguindo fazer todos os afazeres aqui de casa. Tem como você ir lá para lavar louça ou lavar roupa, enfim, para que possa sanar esses problemas aqui e à noite nós ficarmos juntos, descansar, assistir um filme ou ter um tempo junto? Pronto! Amor, tem mulher que não gosta de pedir. Aí esse é um ponto. Não, aí a pessoa não... Tá, se ela não gosta de pedir, ela não pode reclamar, então. Se você não gosta de pedir, então você não pode reclamar. Pega toda a responsabilidade, coloca nos seus ombros e faça calada. É simples, né? Mas é verdade. Nós precisamos se comunicar. Relacionamento, ele não é só sexo, ele precisa ter comunicação, amor, respeito e resolução de problemas, tá? Olha só, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então imagine você em uma briga. Mulher tá numa briga ali, o homem, vamos colocar o homem. O homem tá estressado e enfim, tá falando um monte de coisa, você vai e abraça ele. Que homem que não quebra? Que homem que ele não quebra? Né? Mas imagine se você retrucar isso tudo de uma forma 5 vezes pior. O que não vai acontecer? Tiago 1,19. Todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Então, aquilo que nós falamos lá em cima, o homem, ele precisa resolver os problemas emocionais da esposa ou dos filhos. Então, ele precisa ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá bom? 2. Gestão financeira e propósito gestão financeira e prioridades diferentes. É isso, né? Isso. Então, vamos lá. A causa de muitos divórcios, que a primeira, a comunicação falha, e a segunda é o financeiro. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, nós precisamos ter um mínimo de gestão financeira dentro do nosso lar. Primeiramente, nós precisamos entender que não é seu e nem é meu, é nosso. Então já inicia aí nosso. Então se você quer prosperar, se você ganha 5, você gasta 2 e 3, enfim, você vai dar destino para aquilo, né? Se você está com os compromissos futuros, enfim, você vai investir naquilo. Não você ganha 5 e gasta 4 e como que fica? Então as pessoas, muitas das vezes, elas mergulham, elas se afogam nos seus próprios desejos, entendeu? Elas buscam a base familiar. Muitas das vezes a nossa base familiar lá atrás, ela não convém com a palavra de Deus e ela não convém como que eu vou ser bem sucedido lá na frente. Então a base da nossa vida precisa ser a verdade absoluta. Verdade absoluta é a palavra de Deus. Então aquieta um pouco aí o seu ego, aquieta um pouco a sua vontade. Eu não consigo ver um tênis, eu vou lá um tênis de R$1.000, eu vou lá e compro. Você está sendo um menino. Algo que era para sua esposa, para vocês se desfrutar, desfrutar junto, você está sendo egoísta. E vice-versa. Então precisa ter esse bom senso, precisa ter esse equilíbrio. Porque vai chegar lá na frente, vocês não vão ter uma casa para morar. Um carro digno para andar.
Viagem, tempo de qualidade. E muitas das vezes nós observamos que pessoas ganham bem e não saem da miséria. E muitas das vezes as pessoas ganham pouco, relativamente pouco, e desfrutam e viajam. Por quê? Porque tem organização financeira. Eles estão alinhados no mesmo propósito. Não é ficar rico do dia para a noite, não. Você precisa alinhar as situações e ter calma. Olha só, eu me lembrei agora, a palavra de Deus diz que toda sorte de bênção está sobre nós em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus. Então, se eu não estou em Cristo Jesus, então eu não sei os preceitos da palavra dele. Então, se eu não sei os preceitos da palavra dele, eu não vou ser próspero. Bem que a palavra de Deus, né, o evangelho, não é para você ser próspero, é para você entender, se arrepender, então buscar um caminho de redenção e salvação. E pelas graças do Senhor, ele deposita as riquezas, a prosperidade dele sobre a nossa vida. Aí entra a questão da casa dividida, né, meu? Casa dividida. Ah, porque a mulher ela ganha 10, o homem ganha 2. É porque eu ganho mais, eu vou fazer o que eu bem entendo. Vocês nunca vão sair da miséria. As pessoas nunca vão sair da miséria. Não, se você ganha 10, eu ganho 2, juntando dá 12. E com os 12 nós pagamos as contas aqui de casa, a escola aqui dos filhos, e sobrou que seja 4, e a gente vai fazer o quê? Esses 4, 2 nós colocamos na renda ativa, outros 2 nós colocamos na renda passiva, não, a gente vai investir em um lote, é isso. Tem um ponto, a traição financeira, que poucas pessoas falam, né? Pessoas que escondem o que ganha, isso é uma traição financeira. Vamos lá. Qual que é? 3, falta de propósito e visão como casal, é isso. É basicamente a 2 e a terceira, elas estão alinhadas. Então você precisa ter um propósito para chegar. Os dois precisam ter uma visão como casal para que possam desfrutar de tudo juntos. Porque já não é mais o João, já não é mais a Tati. Agora é os dois juntos. É os dois. Então nós precisamos desfrutar da mesma proporção. Tá bom? Então nós precisamos ter essa visão e propósito como casal. Falta de intimidade sexual e emocional. Então isso nós já falamos bastante lá em cima, tá? Então nós precisamos ter o toque físico. Eu preciso conhecer a minha esposa precisa me conhecer, e dentro disso precisa quebrar tabu. Você precisa falar, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não vai, né? Até dar um jeito ali para que vocês possam, os dois juntos, desfrutar daquilo que o Senhor concedeu, que é o sexo. Então não é só o João ficar satisfeito e a Tati, não. É os dois precisam ali chegar no âmbito de prazer juntos. Tá bom? 5. Infidelidade emocional ou sexual. Provérbios 6, 32. O que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que faz tal coisa. Ou seja, muitas das vezes acontece esse tipo de situação porque o casal não se comunica, traz mau relacionamentos lá de trás, e eles baseiam como regra de fé, ou como regra de caráter dos seus pais, da sua família, e é onde entra o caos. Então, se a pessoa não tem em casa, ela busca fora, tá? Então, mulheres, não use essa palavra de uma forma irresponsável, tá? Mas todo homem na porta de um bar ou na porta de um bordel, ele busca relacionamento. Ele busca ser aceito. Porque aonde era para ele ser nutrido, ter o apoio, ter a comunicação, ter o entendimento, ter a valorização, ele não tem. Ele não tem. E ele vai buscar fora. Então, para não houver essa dissensão dentro da sua casa, precisa estar tudo alinhado conforme a palavra de Deus. Que o nosso ego possa se quebrar por inteiro para que vivifique aquilo que o Senhor tem proposto sobre as nossas vidas. Mas isso aqui não justifica, né, meu bem? Eu fico pensando que tem homem que fala, né, pra mulher, ficou 2 dias sem, 3 dias sem.
e vou buscar lá fora. Não. Aí tem uma questão, esse é um ponto. É aquilo que a gente estava acabando de falar. Quando eu iniciei a minha fala. Essa fala é para homens que eles respeitam a sua esposa, que tem dificuldade, mas eles querem ter paz e eles querem ter ali uma casa honrada. É para esse tipo de homem. Porque às vezes não, certeza que nós podemos fazer uma leitura perfeita, hermenêutica, exegese, e a pessoa acha ali uma brecha e dentro de uma palavra ela se baseia e ela faz tudo ao contrário. Então, tem certas pessoas que elas não vão mudar, tanto homem, tanto quanto caráter, né? mulher. A palavra de Deus diz que tem homens que o Senhor não muda. E tem homens também lá em Apocalipse, vendo a glória de Deus, tudo aquilo acontecendo, eles não se converterão. Imagina, o homem vendo a glória de Deus, ele não vai se converter. Imagina dentro da sua casa, do seu lar. Então, quando o homem está determinado a ser corrupto, a Bíblia diz que ele chega num nível de treva tão grande que nem o próprio Deus tira ele de lá. Então, é decisão. Um ponto importante sobre traição que eu quero até trazer aqui pra gente finalizar. Muitos homens chegam ao ponto de trair, não justifica, tá? Eu não tô falando só da traição física, não. Tem a traição emocional também. Homens que se apaixonam por outras mulheres, mulheres que se apaixonam por outros homens. Sabe por quê? Falta de diálogo dentro do casamento. De não falar o que espera do marido não conseguir falar para a esposa o que não tá bom. Tem casais que não têm satisfação sexual e nem falam. Não falam sobre sexo, não falam sobre intimidade. Pensa, como que você é casado com uma pessoa e você não consegue falar o que não tá bom? Então, assim, como a gente falou aqui sobre infidelidade, vários tipos de traição que existe. Sexual, traição financeira, traição emocional, enfim. Então, hoje... A gente vai falar mais de algo? Acho que não, né? Não. Hoje nós trouxemos para vocês... vamos parar no 5, tá? Porque a gente separou 10 principais motivos que geram conflitos e, consequentemente, o divórcio no casamento. E é o que mais as pessoas, quando vão para terapia de casal, é o que mais eu observo. Que não são grandes problemas. Tudo começa com pequenas coisas, tá? Então, para chegar no ponto da pessoa trair, é muita coisa. Passou muita coisa por debaixo da ponte. Então, falamos hoje sobre o papel do marido, o papel da esposa, as necessidades do marido, as necessidades da esposa. E no próximo, qual que é? Isso aqui? Isso. Aí deixa aí. Parar aqui, né? Deixa stand-by, isso, e na próxima... E aí, então, ponto, né? A gente vai deixar fazer caixinha de perguntas pra eles? Pode fazer, dá pra fazer. Então a gente vai, sobre a live de hoje, que vocês assistiram, Tati, eu vi que várias pessoas deixou várias dúvidas. Alguém tá colocando aqui, trair não justifica. Eu sei, não justifica, né? A questão da traição, né? Mas tem muitas vertentes, porque, assim, por eu já atender pessoas e a gente já conversar com pessoas que já traíram, assim, é muita coisa envolvida. Então a gente não vai entrar nessa polêmica com vocês sobre questão de caráter. Como eu atendo muita demanda de trauma, abuso, enfim, né? Tem muita coisa por trás da questão da traição. Então a gente não vai entrar nessa polêmica. Não, a gente precisa entender que há homens de caráter e há homens sem caráter. Isso é decisão. A pessoa que ela decide. A palavra de Deus, ela ilustra isso. Então não adianta eu chegar aqui e falar, não, todo homem vai ser santo, toda mulher, não. Vai ter o joio e vai ter o trigo. Justifica? Não justifica. Mas a pessoa que toma a decisão de trair é a pessoa que toma, né? E muitas das vezes a pessoa ela acaba se divorciando. Amém. A palavra dá respaldo para isso. E ponto. Nós precisamos entender e compreender, não pelo meu emocional, por aquilo que eu acho, não, é pela palavra de Deus. Então, tem homens de caráter e tem homens sem caráter. Olha só, Judas e Pedro. Judas, ele trai Jesus e não se arrepende. Morre, ele é morto, ele se suicida. E Pedro, ele nega Jesus, faz tantas coisas, mas ele se arrepende. Ele tem o coração, a mente dele voltada a Cristo. Então ele alcança misericórdia. Então o erro ele estava em quem? No pastor que era Jesus ou no caráter de Judas? Sempre teve e sempre vai ter. Mas isso não justifica. Tá? Por isso que antes de você se relacionar, se casar, você precisa ver como que é a atitude tanto da mulher, tanto do homem. E não seja sufocado pelo seu olhar limitante e pela sua paixão passageira. Não.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Tem tantas perguntas que mandaram aqui. O que eu vou fazer? A gente vai finalizar a live, porque já deu tempo dela, né? Vamos deixar uma caixinha de perguntas. Pode ser? Então, vou deixar uma caixinha de perguntas lá. Então, as dúvidas que vocês tiveram, porque não deu para ler as perguntas daqui, porque foram muitas. Fico feliz que vocês gostaram. Então, toda terça vai ser ensino para casais. Cada terça vai ter um tema. Semana que vem, vamos continuar os outros 5 temas sobre o que leva a conflitos, consequentemente, o divórcio no casamento. Fico feliz que vocês gostaram. Né? Foi bom, né? Foi bom. E aí, na próxima a gente continua. Muito obrigada. Compartilhe com mais pessoas e comente aqui embaixo, depois que eu finalizar a live, como foi, para que mais pessoas sejam alcançadas. Porque quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, esse vídeo ele chega para mais pessoas. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Vai desligar. Oi? Lá em cima. Aí. Encerrar. Aqui? Uhum. Vai ficar salvo? Tem? Uhum.